Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Wagner Amaral e eu estou aqui para dar sequência ao devocional expositivo na carta de Tiago, no Novo Testamento, completando minha participação no programa Sabedoria para Hoje. A partir do próximo devocional, você terá a participação de outro professor da casa. Hoje quero completar a abordagem do texto de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 18, que estamos tratando desde o último devocional, sobre o tema A Bondade de Deus em meio ao pecado do homem. Deixe-me ler para você novamente esse texto, Tiago 1, versos 12 a 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. No primeiro devocional acerca deste texto, nós observamos a bondade de Deus. Eu quero, completando a abordagem a este texto, considerar desta vez o pecado do homem. O pecado do homem é identificado na luta contra a tentação. Diante da insistente reação pecaminosa, Tiago faz uma severa advertência contra aqueles que atribuem a Deus a responsabilidade das tentações que lhe chegam, levando-os ao fracasso moral e espiritual. Tiago afirma que Deus, perfeito, não pode ser tentado nem usado para tentar. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Há uma diferença fundamental aqui entre provação e tentação. A provação que Tiago trata no início de sua carta tem sua origem em Deus e seu propósito estabelecido, que é o de conduzir o salvo ao aperfeiçoamento. Já a tentação carrega consigo uma tendência à prática do mal, daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. Logo, sua origem não pode ser divina e seu propósito não pode ser a edificação, mas a destruição. Por isso, Tiago enfatiza a dissociação da tentação para com a pessoa de Deus. Ele, o Senhor, é incapaz de ser tentado a fazer o mal, e, portanto, ele mesmo a ninguém tenta. Deus pode testar as pessoas para provar a autenticidade de sua fé, como Tiago afirma no início de sua carta, mas ele não pode induzir as pessoas ao pecado. Isso não condiz com sua santidade. Tiago, então, mostra que o lidar com a tentação revela a pecaminosidade humana. O fato de ser vulnerável à tentação confirma a nossa pecaminosidade. Tiago diz, ninguém ao ser tentado.
Assim como positivamente estamos sujeitos às provações divinas, negativamente estamos sujeitos às tentações internas e externas, aquilo que nos motiva ao pecado. Por exemplo, aquela voz que surge, às vezes em nossa mente, tentando-nos a desistir, tentando-nos a fazer parar de continuar na nossa relação com Deus, de continuar na nossa vocação de ser igreja. Por exemplo, aquela voz que diz: errou novamente? Para ser crente assim, é melhor não ser. Isso é hipocrisia. Desista, você não consegue. Ou então, olha que bagunça. Outra pessoa que cai em pecado, perceba que não tem jeito. Igreja é tudo igual, um bando de falsos, apregoando santidade, mas sendo amigo das trevas. Ou então, lá vem ele querendo se mostrar, querendo estabelecer sua influência. Não aceite esse irmão. Ponha ele em seu devido lugar. Não é somente ele que tem valor, você também possui. Ou então, não leve desaforo para casa. Ou então, é pessoal. Ela não gosta de você. Nada que você diz está bom. Cuidado com ela. Não se aproxime, não confie, não crie afinidades. Mantenha-se na sua, com as garras atentas, para responder à altura. Ou então, qual o problema? Todo mundo faz. Isso é comum. Perceba, tentações visando sua queda ou a manutenção de fraca espiritualidade a fim de empacar sua família e sua igreja. Instituições e organismos criados por Deus para desenvolver o viver santo. Então, Tiago nos mostra que o pecado do homem é identificado na luta contra a tentação. E ainda mais, é confirmado por sua própria cobiça. Tiago pouco fala acerca de nossos inimigos espirituais. Ele prefere linkar os defeitos do homem à sua própria natureza. Ele coloca o homem como o principal responsável por sua rebeldia e consequente fracasso. Sim, ele sabe que existe o sistema que é governado por Satanás. Sim, ele sabe que existem pessoas que nos tentam, e ele sabe que existem males, ele sabe que existem várias fontes, mas ele está preocupado em apresentar o pecado vindo do próprio coração do homem. Como? Verso 14, atraindo e seduzindo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, diz ele, quando esta o atrai e seduz. A verdadeira fonte da tentação está no homem. São os desejos do seu coração. A construção de Tiago é simples, porém forte em seu significado. O homem sem controle, que é iludido e direcionado por seus próprios desejos. Ele diz: cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nas Escrituras, o termo desejo é também usado em sentido positivo. Mas aqui, em Tiago, carrega o sentido negativo de desejo egoísta, lidando com a luxúria ou com a paixão. Este desejo o atrai e seduz. Ambos os termos vêm da linguagem da caça e da pesca, sendo usados metaforicamente aqui. A ideia é de um animal sendo atraído à armadilha ou um peixe ao anzol. Movido pela cobiça,
de alcançar algo para satisfazer o desejo do coração, Tiago diz que a pessoa é iludida, sendo fisgada e conduzida ao destino real proposto, que é a sua morte, a sua destruição. Então, o pecado do homem é identificado na luta contra a tentação e é confirmado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, concebendo o pecado. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A ideia é a da experiência do parto. Quando maduro, o desejo dá à luz ao pecado. Não que o pecado não esteja incluído em todo o processo, mas aqui enxergamos sua consumação. Foi plantada a semente, a cobiça plantou o desejo. Esta semente foi sendo desenvolvida, atraindo e seduzindo. Então, quando amadurecida, dá-se a ação pecaminosa por completo. Dificilmente a ação pecaminosa surge do nada, como num impulso, como num piscar de olhos, sem consideração alguma, e de repente, eis o pecado. Pode, e acontece, mas não é o normal. O comum é aquilo ser trabalhado em nossa alma, a surdina, como se ali não estivesse, como se tudo estivesse em seu devido lugar. E assim como quem nada quer, desenvolvem-se verdadeiros projetos, cheios de detalhes, para que se alcance o desejo, até que a execução do projeto confirma o pecado. O mal se une à vontade humana e concebe o pecado. É triste, é terrível, é diabólico, diriam alguns. É humano, responderia Tiago. É o homem sem Deus, ou vivendo como se não tivesse ligação com Deus. O pecado do homem é identificado na luta contra a tentação, é confirmado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, concebendo o pecado, finalmente gerando a morte. Tiago diz: a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte aqui está em contraste com a coroa da vida, no verso 12. Provavelmente, significando mais do que a morte física, apontando para o todo do homem. O pecado faz com que a pessoa morra, moral, social, física e espiritualmente, podendo essa morte se estender por toda a infinitude, conforme o veredito de Deus no juízo final. Deixe-me ler novamente para você o verso 18 que fecha esta seção da carta. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esta insistência do homem em viver no pecado destaca a bondade de Deus em seu favor. Apesar de nossa limitação e rebeldia, Deus insiste em compartilhar sua misericórdia, mesmo que através da disciplina. Perceba que seu princípio ativo não é a reação ao nosso ser e conduta. Ele age livremente, conforme seu propósito gracioso.
É aquilo que Paulo revela em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5, quando diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, de sua resolução beneficente. É o que Tiago afirma no verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ao contrário da cobiça, que gera o pecado, Deus concebe a vida nos seus, através da verdade, através do Evangelho. Deus é generosamente bondoso, longânime em irar-se e rápido no perdoar, além de disposto, como temos visto aqui na palavra de Tiago desde o início da carta, disposto em nos aperfeiçoar. Por que não o amar? Por que não lhe ser grato? Por que não dedicar a ele a primazia de nosso ser e de nosso realizar? Por que não adorá-lo? Responda a ele e que Deus o abençoe. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.